Bom, uma coisa que você talvez já saiba é que as relações entre Estados Unidos e China andam muito conturbadas. Mas o que você talvez não saiba é que a China, que sempre foi vista como a fábrica do mundo, pode estar prestes a perder esse posto para um país surpreendente, o México. Meu nome é Caio, você está no canal O Diligente e nesse vídeo eu vou te explicar o que torna o México tão interessante para os americanos, a ponto de virar a sua nova fábrica. Fora isso, também vou te falar com sinceridade se o México realmente tem chances de competir com a poderosa mão de obra chinesa pela manufatura mundial. Então, sem mais demoras, vamos logo ao que interessa. Bom, apesar de todos os problemas, que estão longe de serem poucos, como a violência, tráfico de drogas e corrupção generalizada, a verdade é que a economia mexicana melhorou bastante de um tempo para cá, e isso não foi por acaso. Tudo começou em 1965, quando foi lançado o chamado Programa de Industrialização da Fronteira. O plano permitiu que empresas estrangeiras, com foco na exportação, estabelecessem parques industriais no México e operassem com certos benefícios, como não ter que pagar tarifas para a importação de suprimentos. Eram as chamadas maquiladoras, o embrião da rede industrial muito poderosa que encontramos hoje no México. E foi nisso que nasceu o compromisso do México com a indústria automobilística, que hoje gera mais de 2 milhões de empregos, o que não é pouca coisa. Na verdade, o superávit comercial da indústria automobilística hoje é maior do que o superávit que o México obtém com o comércio do petróleo, turismo e remessas, ou seja, é coisa pra caramba. Mas além do plano de 1965, também existem outros dois momentos-chave, os dois grandes pontos de virada da economia mexicana, que aliás foram quase consecutivos. O primeiro ocorreu no início da década de 80, quando o país decidiu deixar o protecionismo para trás e optar por um novo modelo econômico. Desde então, o país se tornou um dos mais globalizados do mundo, já tendo assinado acordos de livre comércio com mais de 40 países. Já o segundo grande ponto de virada foi, claro, o acordo de livre comércio com os Estados Unidos e o Canadá. Esse acordo entrou em vigor em 1994 e desde então as exportações mexicanas passaram de 12% para 40% do seu PIB. Hoje, o México é um grande produtor de automóveis, peças aeroespaciais e dispositivos médicos. Empresas como General Motors, Boeing, Bombardier, Kia, Lego e Rolls-Royce, a empresa de motores das aeronaves, entre muitas outras, já possuem fábricas gigantescas neste país. E lembre-se que estamos falando do sexto maior produtor tecnológico do mundo e a terceira maior economia em termos de investimento estrangeiro no setor aeroespacial. Isso é coisa pra caramba. E é claro, a relação com a economia americana é a grande super-heroína nessa história. Para te dar uma ideia, o comércio bilateral entre Estados Unidos e México cresceu numa taxa média anual de mais de 8% ao longo dos últimos 28 anos. E repare que ao invés de desacelerar, essa relação parece estar ganhando ainda mais velocidade. Só no ano de 2022, se estima que as exportações mexicanas para o norte da fronteira tenham crescido em quase 20%. E sim, os Estados Unidos falam muito sobre a fronteira sul como se fosse um grande problema. Porém, a sua característica mais importante é sempre esquecida. A cada minuto, $1 milhão em produtos comerciais atravessam essa fronteira, numa direção ou outra. Não necessariamente todos legalizados, mas para você ter noção da magnitude disso, em um dia, cerca de $1,5 bilhão vão passar por essa fronteira. Isso é um absurdo. E recentemente, muitas grandes empresas dos Estados Unidos foram para o México para fazer uma coisa muito parecida com o que outras fazem na China. Na verdade, o esquema é o seguinte: elas importam os designs e componentes mais avançados dos Estados Unidos e de países como Japão, Taiwan ou Coreia do Sul. Em seguida, no México, eles finalizam a modelagem do produto, o montam e depois o exportam de volta ao país vizinho do norte.
Essa é basicamente a ideia inicial, mas à medida que o tempo passa, muitas empresas começam a realizar atividades muito mais complexas, o que explica porque o México é o segundo maior fornecedor dos Estados Unidos depois da China. E olha que não está nem tão longe assim. E enquanto a participação da China nas importações americanas caiu de 27% para 22%, a participação mexicana permaneceu estável, em torno de 16% ou 17%. Ou seja, apesar da China ser muito falada, o México é quase tão importante para os Estados Unidos quanto ela. Está surpreso? Bem, vamos ver um pouco mais devagar então, porque o melhor ainda está por vir. Com a recente crise da globalização e a nova tendência do nearshoring, que é basicamente produzir seus bens em países próximos, bem, o México dá uma lavada aqui. E antes de eu te explicar, por favor verifique se já não está inscrito no canal. Nossa meta é chegar nos 1000 inscritos e o simples ato de você apertar o botão de se inscrever me dá uma ajuda absurda aqui do outro lado. Então, de volta ao vídeo, para a indústria americana, o México tem inúmeras vantagens. Por exemplo, é uma fonte enorme de mão de obra relativamente jovem e bem treinada, com conexões fáceis por rodovias e ferrovias, acesso privilegiado ao comércio e, para completar, a média dos custos trabalhistas lá já são mais baixos do que na própria China. Sim, você ouviu direito, e ainda tem mais. Além de fronteira com os Estados Unidos, o México ainda tem acesso tanto ao Oceano Pacífico quanto ao Oceano Atlântico. Isso significa que ele tem uma posição extremamente privilegiada, pois pode facilmente importar componentes da Ásia, Estados Unidos e Europa, tudo ao mesmo tempo. E você sabia que o México já é o 8º país do mundo com o maior número de formandos em engenharia todos os anos? E um container de transporte do México para Nova York leva menos de 5 dias, enquanto de Hong Kong ou Xangai para lá pode levar até 40. Quer dizer, se a gente prestar atenção no México, ele parece de longe ser o destino de produção mais preparado para as empresas americanas. Agora, que implicação essa tendência do nearshoring realmente poderia ter para o México? Podemos realmente dizer que estamos diante da oportunidade do século? Ou então será mais apenas um daqueles conceitos que se tornam populares, mas que são inúteis no final das contas? Bem, aqui vai um fato para você. Em 2021, os investidores americanos já investiram mais dinheiro no México do que na China. Além disso, de acordo com o Bank of America, se o México se comprometer com esse processo, suas exportações poderiam crescer em 30% nos próximos anos. Isso daria mais de 150 bilhões de dólares em novas exportações todos os anos. E claro, isso também significaria milhões de empregos e muita riqueza para o México. Tudo isso porque Xi Jinping criou uma enorme lacuna que o México agora pode aproveitar. Agora, um balde de água fria, porque infelizmente nem tudo é tão bom. O México parece estar à beira de uma nova era dourada. Se tudo correr bem, poderíamos até falar sobre a década mexicana. Agora mesmo, a economia desse país poderia crescer facilmente cerca de 5 ou até 6% por ano. No entanto, também é possível que a oportunidade acabe sendo perdida ou não seja totalmente aproveitada. Então, preste muita atenção, porque é exatamente isso o que pode acontecer. Por exemplo, desde o início da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a participação do México nas importações americanas quase não mudou. A queda da China foi capitalizada principalmente por outros países asiáticos. Dê uma olhada nisso, a maior parte dos ganhos foram para esses países em destaque, para a Índia e para a Coreia, pelo menos por enquanto. Os dados da penetração de importações americanas não sustentam a tese de que o México foi um beneficiário líquido do nearshoring, segundo o relatório do BS. E não é só isso. Desde 2015, o investimento em máquinas, fábricas, prédios, escritórios, estabelecimentos e essas coisas do tipo parou de aumentar. Para piorar, na verdade ele caiu desde 2019.
Para complicar ainda mais as coisas, a economia mexicana nos últimos anos tem sido uma das menos dinâmicas da América Latina, o que é claramente um grande fracasso político. E olha que de economia ruim na América Latina é o que não falta. E o maior impedimento de todos para o México chegar ao seu pleno potencial pode ser o próprio México. Por exemplo, o atual presidente é contrário ao investimento estrangeiro, tanto que uma de suas primeiras decisões foi fechar o ProMéxico, uma agência governamental dedicada a promover o investimento estrangeiro no país. Quer dizer, ele não reformou nem deu novas funções, ele simplesmente fechou essa agência. Fora isso, a infraestrutura ainda tem grandes deficiências, mas mesmo assim, o governo fecha os olhos e dedica grande parte do investimento público a projetos de rentabilidade duvidosa, como é o caso do trem principal, uma espécie de trem turístico. Mas é claro, manchetes como essa de 12 de junho de 2022 não ajudam em nada, que diz o México mira em empresas privadas ameaçando décadas de crescimento econômico. Ou essa de 14 de janeiro de 23, a virada do México para a autocracia deve preocupar os Estados Unidos. Mas você quer um exemplo concreto? Bem, então dá uma olhada nisso aqui. O presidente mexicano tem em mente recuperar o controle estatal sobre os setores de petróleo, gás e eletricidade. Para isso, ele não viu nenhum problema em fechar as usinas de energia privadas por motivos duvidosos, bloquear terminais de importação de combustíveis nos portos, para assim acabar com as novas opções de exploração de hidrocarbonetos, paralisar novos investimentos privados no setor elétrico e até aprovar uma lei que obriga a rede elétrica a dar prioridade à eletricidade produzida pela CFE, que é a empresa estatal de eletricidade, apesar de que a sua energia é bem mais cara e poluente. Isso, por exemplo, faz com que a eletricidade no México seja 40% mais cara do que nos Estados Unidos, o que é uma clara desvantagem para as empresas industriais. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o México realmente vai ultrapassar a China? Ou daqui a 10 anos ninguém nem vai se lembrar mais disso? Conta aqui nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor dê essa força e nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Muito obrigado e até mais.